gente, Frank, que é o nosso broker, nosso corretor também da Casa Real Estate aqui juntos. E eu estou vendo que a gente também está gravando aqui esse vídeo online e vai estar disponível para vocês aí, não é isso, Zaquinha? Estou vendo que está sendo gravado já aqui da nossa... Então vamos começar a nossa gravação. Ailton Leite, muito bem-vindo, amigo. Vou novamente aí fazer as introduções rápidas. Ailton Leite é um amigo de larga data, ele é contador no Brasil, senta no conselho da NEFAC no Brasil e também é registrado com a CVM há mais de 20 anos, gestor de fundos, um cara de conhecimento fantástico no mercado financeiro, mercado econômico Brasil e internacional. E a gente vai falar um pouquinho para vocês aí sobre a reunião do Fed, Copom, como que isso afeta realmente toda essa questão de relação, né, que nós temos entre Brasil e Estados Unidos. Então, muito importante a gente começar. Ailton, bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Wagner. É sempre um prazer estar falando com você, um amigo aí de... Não vou falar os anos não, porque a turma faz conta, mas é há bastante tempo. Bastante tempo, amigo, bastante tempo, e a gente já viu muita coisa junto aí de mercados internacionais, então é bom a gente trazer isso aí um pouquinho para o público também, né? Então, pessoal, vocês não estão vendo a nossa tela aqui, que isso está sendo gravado para o YouTube também, mas depois vai ser disponibilizado o link para vocês. Vamos lá, vamos começar o primeiro slide aqui, Leite. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa reunião do Copom, as taxas Selic no Brasil aí, o que está acontecendo, amigo? Olha, a reunião do Copom, que foi terça e quarta-feira, e aí nos Estados Unidos também, né? A nossa taxa aumentou 1 ponto percentual, agora ela foi para 13,25, e tudo indica que as previsões do Boletim Focus nosso já está indicando que vai chegar em final do ano em 15%, e vai 2026 12,5%, e 2028 talvez ele chegue a 10%, que é uma taxa alta. Então nós vamos ter uma taxa de juros em níveis elevados, pelo menos nos próximos 4 anos. E essa taxa de juros, ela tem impactos. Eu sempre falo que quando o juros sobe, alguém ri e alguém chora. Quem está endividado, quem precisa pegar dinheiro emprestado, pessoa física que está com cartão de crédito devedor chora, porque Exatamente. É muito exagerado e às vezes as pessoas não conseguem pagar e muitas empresas acabam entrando em recuperação judicial. O ano passado, Wagner, nós batemos recorde de empresas em recuperação judicial, ficou acima de 2023. Então, só que o Brasil, a gente sempre olha a taxa de juros aqui e a taxa de juros aí, tá? E aí eu queria que você comentasse essa decisão de vocês de manter a taxa de juros e não reduziu. Nós não reduzimos, né? O Fed ele teve a reunião novamente na terça-feira dessa semana e foi previsto que não vai ser feita reduções da taxa de juro nem nesse mês e nem na próxima reunião do Fed. Então, isso é muito importante porque o Jerome Powell ele já sinalizou que enquanto a economia não tiver uma estabilidade maior, ele não vai abaixar as taxas de juros. O que acontece com isso tudo, pelo menos para o mercado americano? Se torna um mercado menos atrativo para investidores internacionais que buscam alta rentabilidade, né? E aí a gente espera que quanto menor o juro, melhor a estabilidade econômica do país. Mas, ao mesmo tempo, o Trump tem feito grandes atividades aqui, uma delas que eu vou mencionar é realmente essa demissão, né, essa autodemissão, esse incentivo de demissão em massa que foi lançado, que vence hoje, dia 31 de janeiro. E por que vence hoje? 2,8 milhões de funcionários públicos foram ofertados 8 meses de salários se eles não voltassem ao trabalho. E por que isso? Depois do Covid, muitos funcionários públicos aqui, Leite, eles começaram a trabalhar de casa. E o Trump falou, não, a gente está com custo alto, operacional, de aluguel, de escritório, e a gente precisa realmente voltar ao trabalho presencial. Então, 2,8 milhões de funcionários públicos federais foram ofertados aí, esse pacote de aposentadoria ou realmente de rescisão, se eles pedirem demissão. Isso abaixaria o custo do governo, eles estão esperando em cortar em 25% a quantidade de funcionários públicos, e aí o Fed não entendeu que isso ainda é suficiente, ele vai manter, e provavelmente em março também, que é a reunião de março, ele vai manter também os juros aonde estão, está com 85% de previsão de manter esses juros aí também no mês de março, aí, que é a próxima reunião
do Fed aqui nos Estados Unidos, amigo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não tem taxa de corte de juros aqui, pelo menos nesse mês aí, e a previsão para o futuro próximo aí também não é de grandes cortes. Aqui se fala muito, eu não acredito, né, que o Trump comentou no aquele fórum de Davos que ele ia forçar a queda de juros. E a gente ouve muito que ele não gosta do presidente do Fed, o Jeremy, e talvez mude, mas é coisas dos brasileiros aí nos Estados Unidos administrar. Não, esse ano 2020, não, desculpa, esse ano não, 2026 vai ter um reappointamento mesmo do presidente do Fed e provavelmente ele vai ser trocado aí. O Jerome Powell tá com seus dias aí mais ou menos aí que contados aí pelo presidente Trump. Então pode ser que mude a liderança do Fed. É bem importante lembrar também para vocês que estão assistindo esse vídeo que é o seguinte: o presidente do Fed, na verdade, ele não tem que correlacionar nenhum tipo de suas decisões com o presidente da República. Ele tem que fazer uma análise fria, individual do mercado financeiro e aí sim tomar as decisões, o que o Fed vai fazer. E claro que são reuniões colegiadas, são decisões colegiadas e não unilaterais, mas com certeza o presidente, né, o chairman do Fed, ele tem muito poder aí nessas decisões. Próximo slide, Zequinha. Para você que está entrando no nosso live agora, é bem importante lembrar que esse material vai estar disponível depois no YouTube para vocês, com as apresentações também. Então a gente vai disponibilizar o link para vocês aí em breve, né? Leite, vamos falar um pouquinho da taxa Selic e o que está previsto aí. Sei que é difícil prever, e a gente vai falar um pouquinho dos juros aqui também nos Estados Unidos. Olha, as reuniões, como a gente falou em outras vezes, parece que eles combinaram. São 8 reuniões aqui no Brasil, do Banco Central, a Copom, que a gente chama, Comissão de Política Monetária, e 8 reuniões aí do Banco Central nos Estados Unidos. Coincidentemente, todos na mesma data. Nesse ano, a única divergência é a 7ª reunião, que no Brasil vai ser no dia 4 de novembro e nos Estados Unidos, 28 de outubro. A gente comenta aqui que pela primeira vez nós vamos primeiro ver o que vocês vão fazer, depois a gente decide. Mas já em dezembro já tudo coincide. Então, essas datas, Wagner, aqui já se fala meio que quase certo que essa reunião de março vai aumentar 1%, ou seja, ele vai para 14,25%. E como serão as outras, ainda não sei, mas deverá chegar no final do ano em 15%. É muito alto, hein, amigo? É muito alto isso. Alto. E, Wagner, a gente vê, os empresários antes não comentavam, mas agora todos eles estão indo para a imprensa. Os investimentos na economia, no setor produtivo, estão sendo prejudicados. As empresas brasileiras poderão ter algum problema por não estar modernizando as fábricas, por não estar trazendo mais tecnologia, porque não investe. Quem tem dinheiro prefere aplicar, quem tem 100 milhões ganha 14 milhões por ano, e quem não tem não vai buscar dinheiro em banco com essa taxa maluca. Então, essas são as próximas reuniões. Então, você vai ter uma desaceleração no mercado privado, né, Leite? Vai ter, já começa tendo agora, né? O ano passado, o Brasil criou mais vagas do que demitiu. Só que no mês de dezembro já houve um saldo negativo. Já é o resultado dessa previsão, o receio daquilo que o Trump poderia fazer. Todo mundo imaginava que no dia 20 já sairiam as taxas do produto brasileiro, até agora ainda nada, e quanto mais demorar, melhor. Isso faz com que o dólar, na verdade, ele perca força perante ao real e o real se valorize perante ao dólar. Ou seja, uma queda do dólar, caso não tenham realmente taxas muito impositivas, né, de aumento de importação aqui para os Estados Unidos, os duros que nós chamamos, isso favorece muito ao Brasil. Enquanto o Trump não anuncia, eu acho que isso vai ficar bem estável e a economia, pelo menos perante ao dólar, o Brasil e o real, tem de favorecer bastante o Brasil nesse período aí. O dólar já caiu ontem, ele fechou a 5,85. Pois é, maravilha, estava 6,12. Chegou a 6,12. E acho que ainda vai cair, até a hora que surgir alguma novidade aí, Wagner. Maravilha. Próximo slide, por favor, pessoal. Aí vamos falar um pouquinho de câmbio, né, Leite? Dólar sobre o real, a gente começou a tocar nesse assunto aí, mas talvez você possa só adicionar alguma coisa aí, amigo. Eu fiz aqui, Wagner, aquela combinação de juros subindo no Brasil e estacionados aí nos Estados Unidos. Então, quando isso acontece, sempre fica aquela dúvida: quais são os impactos na economia brasileira?
E aí é muita coisa, mas vamos por os principais. O dólar. O juro subindo aqui e mantendo estabilidade aí, o real se fortalece ao dólar e já está acontecendo. Porque o diferencial de juros torna os investimentos aqui no Brasil, principalmente em renda fixa, ingresso do capital estrangeiro. Aquilo que é normal em economia. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço cai. Quando a procura é maior que a oferta, o preço sobe. Então, entrando muito dólar, a oferta vai ser maior e essa taxa vai cair. Se isso acontecer, as nossas importações vão ficar mais baratas. E isso pode ajudar na inflação, principalmente produtos dolarizados, como combustível e insumos industriais. Então, o dólar caindo para a economia brasileira, ele é positivo. Exatamente. Não tem muito o que acrescentar aqui, pessoal. Exatamente isso. Para os Estados Unidos, eu acho que sim, a gente vai ter algumas tarifas que vão ser impostas, né, pelo presidente aí eleito, que agora já é o presidente dos Estados Unidos, tomou posse aqui, se eu não me engano, dia 20 de janeiro, e olha quanta coisa já aconteceu nesses 11 dias de governo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, quais são os impostos de importação para produtos nacionais brasileiros. Tivemos essa semana aí também essa divisão aí com a Colômbia, que foi falado em até 25% a 50% de taxação das mesmas. Então, vamos esperar um pouquinho para ver aí. Câmbio imprevisível, né? Vamos ver o que o mercado faz aí. Inflação e política monetária é importante, né? Que os juros aumentando no Brasil, isso faz com que a aceleração da economia local ela pare, ela desacelere, né, Leite? Ela reduz, porque o preço, tudo que você vai comprar, principalmente aquelas mercadorias de bens duráveis, eletrodoméstico, automóveis, móveis, esses produtos são todos comprados com financiamento. Uhum. Isso cai. Então, o consumo caindo não vai aumentar preço porque ninguém vai comprar. E isso daí tem um problema que é muito desagradável. Essa desaceleração, ela gera uma recessão. Exatamente. E quando a gente fala de recessão, Wagner, nós estamos falando de desemprego. E eu discuto muito com o pessoal do núcleo aqui, é o seguinte: você prefere estar desempregado com uma inflação baixa, juros baixos, ou você prefere estar trabalhando e administrando inflação alta, taxa de juros, mas você está trabalhando, você tem um salário, você tem um emprego. Com certeza. Então, eu acho que o remédio para baixar a inflação, ele é muito amargo e ele não é bom. Gera desemprego e muitas empresas acabam fechando ou tendo até dificuldade para pagar as contas, né? Isso é um problema sério. É sério, e a nossa, no Brasil, a atividade econômica é prejudicada, Wagner. Ninguém vai pegar dinheiro em banco para poder financiar máquinas, porque não sabe nem se quando tiver vai vender e se vai gerar caixa para pagar a dívida, pode até quebrar. Exatamente, e não é só isso, né? Com essa variação cambial e essas inflações instáveis também, com essas taxas de dures aí, né, de taxas de importação, isso pode mudar tudo, desacelera ou acelera a produção, né? Investimento no mercado financeiro, então, o que a gente acabou de falar, né, Leite? Pode ser que ele tenha realmente uma desaceleração no investimento, pode ser um aumento de desemprego, isso tudo causando no Brasil, e isso também aí afeta diretamente os próximos slides, que é a construção civil. Afeta a construção civil, por quê? Porque com os juros altos se torna muito caro o financiamento, né? E hoje, claro que o Brasil também tem essa cultura, como os Estados Unidos, de financiar imóveis. E isso faz com que tenha uma desaceleração na construção civil, porque realmente você não consegue escoar esse produto de forma bastante assertiva. Então, a gente vê que essa desaceleração na economia, esse aumento de juros no Brasil e essa estabilização de juros nos Estados Unidos é desfavorável para a construção civil no Brasil. Muito. E também, Wagner, além de crescer, quando começa a economia estar em recessão, tem o desemprego. Os bancos ficam com medo do risco, e aí o spread aumenta, a taxa de juros aumenta. Tudo Exatamente. Isso junto e misturado dá uma situação muito chata, muito horrível. Maravilha. Zequinha, próximo slide, por favor. Crédito e consumo, que é o que a gente acabou de falar, né? Quanto mais altos os juros, maior a inadimplência, maior as taxas de cartões realmente com não pagamento, menor a tomada de crédito,
Ou seja, desaceleração total, realmente no investimento em grandes empresas, contratações, equipamentos, linhas de crédito se tornam inexistentes ou inviáveis. Isso faz com que o Brasil passe um momento muito difícil. Como é que está o cenário fiscal, Leite? O que vocês preveem aí? Olha, o cenário fiscal, toda vez que a gente fala de governo, a bola de cristal para prever quebrou. O que ocorre é o seguinte, isso é real. O governo, ele se financia, a taxa é a Selic. Então, quando sobe a taxa de juros, a dívida pública aumenta. E quanto mais déficit ele tiver, mais dinheiro ele vai precisar buscar. Isso gera uma perda de credibilidade no mercado internacional. Então, essa pressão por ajustes fiscais vai ser mais duro. Se ele faz um ajuste de uma forma inteligente e bem planejada, sem aspectos políticos interferindo, a economia e o país ganham. O problema é que acaba os políticos interferindo e isso daí a gente não sabe depois que caminho toma. E o ano que vem, Wagner, é ano político de eleições. E aí no Brasil. Os interesses vêm primeiro, se o político leva vantagem ou desvantagem. Rapaz, muita coisa para acontecer nesse ano de 2025 aí, que vai ser determinante para as próximas eleições no Brasil, né? Exato, Exportação e comércio exterior, né, Leite? Que hoje a balança comercial do Brasil, ela é codependente realmente dessas exportações. E às vezes a gente fala, o dólar muito alto, ele é melhor para o Brasil, porque ele incentiva as exportações, ele entra mais recursos no Brasil, mas ao mesmo tempo o custo de vida e o produto interno, né, que se consome no Brasil, se torna muito caro. Vou te dar um exemplo aqui nos Estados Unidos, que é a mesma coisa, né? Com a inflação alta, desde o começo aí dessa inflação louca aí que nós tivemos, esse desbalanço econômico, o ovo custava 10 centavos. Eu gosto de colocar muito dentro da questão do alimento, porque isso toca realmente todos, né? Eu não estou falando de filé mignon não, tá, pessoal? O ovo custava 10 centavos a unidade. Sabe quanto custa um ovo aqui hoje? 80 centavos. Então isso afeta diretamente a mesa do americano, como a mesa do brasileiro. Quanto maior a inflação, maior aumento realmente de custo. Eu estou falando de alimento, tá, pessoal? Não estou nem falando de viagens, não estou falando de consumo de eletrodoméstico, estou falando de alimento. Então, isso é muito importante com que a gente contenha realmente e essa balança comercial se torne mais favorável para o mercado. Mas o que você está vendo aí? Não dá para saber, né, Leite? Porque o Trump não anunciou ainda quais são as taxas de importação, então fica tudo meio no ar quanto a isso, né? E os investidores, os empresários brasileiros, principalmente, Wagner, aqueles que exportam, porque no Brasil o nosso cliente número 1 de exportação é a China e o número 2 é os Estados Unidos. Então, Estados Unidos interferem na economia do mundo todo mundo tem alguma coisa relacionada direto ou indireto. Então, a não decisão do Trump, ela torna muitas decisões aqui sendo prorrogadas. Eles postergam para aguardar, ver se não tem surpresa. Exatamente. Como a gente falou no ano passado, Wagner, a China fez isso, mas o Brasil fez também. Muitas exportadores brasileiros anteciparam as exportações de janeiro e fevereiro para dezembro. Novembro e dezembro. E os americanos ganharam, porque eles não sabiam se eles iam ter esse produto com 10% ou 20% de preço maior a partir de 20 de janeiro. Então, vocês acabaram ficando estocados aí, e vocês não vão comprar esse mês nem o próximo mês. Até quando vai o fôlego de vocês, ninguém sabe. Mas eu fiz um quadrinho aí, porque muita gente já me perguntou e não entende porque quando o dólar sobe, ele melhora as exportações, quando ele cai, piora. Pelo seguinte, a gente põe o preço em reais. Você vai vender 1 milhão por 5,50, você está vendendo em dólares 181 mil dólares. Exato. O dólar subiu para 6,20, o mesmo milhão você está vendendo por 161 mil dólares. Ou seja, o comprador americano já está comprando o mesmo produto com 11% a menos. 11% a menos, exatamente. Agora, se o dólar cai 1 milhão, por 5, você já vai vender a mesma coisa por 200 mil dólares, ou seja, o americano já vai pagar 10% a mais. Então, o dólar alto, ele beneficia as exportações e prejudica as importações. Perfeito. É isso aí.
E isso, pessoal, é muito importante lembrar que o Trump ainda vai anunciar os ajustes econômicos de importação, as taxas, os duties, né, que a gente chama os duties de importação, ainda esse ano para o mundo, né? Essa semana vocês viram o que aconteceu na Colômbia aí, que eles foram taxados entre 25% e 50% em todos os produtos importados da Colômbia, devido a um desacordo aí entre os governos. Então, é muito importante que, se Deus quiser, vai abençoar aí, que Deus vai colocar uma taxa de importação dos produtos brasileiros aí, ou com isenções, ou com taxas muito baixas, para que não afetem. Mas o que você tinha falado, Leite, da balança comercial, que é bem importante, é que o primeiro trimestre de 2025 vai ter um impacto muito positivo para o Brasil, porque foram feitas muitas pré-exportações para os Estados Unidos antes do Trump tomar posse. E esse dinheiro vai começar a entrar no Brasil. Agora, depois de março, aí a gente não sabe o que pode acontecer, né, amigo? Então uma interrogação muito grande, pesada. E por mais que a gente converse, reúne aqui grupos, ninguém consegue ainda fazer essa previsão. E, de fato, Wagner, o Trump está imprevisível com relação a esses pontos aí. É verdade. Vamos lá, próximo slide, pessoal. Para você que entrou agora aqui com a gente na live no Instagram, nós estamos gravando um vídeo com a apresentação para o YouTube. A gente vai disponibilizar para vocês em breve esse link desse vídeo que contém também parte das apresentações, tá bom, pessoal? Vamos lá, chegando à conclusão, que é o nosso último slide aqui, Leite, o que vai acontecer? Quais são os pontos fortes e fracos do Brasil? E depois a gente cobre os Estados Unidos também. Olha, tudo que a gente falou, Wagner, vamos imaginar a situação hoje. Se o Banco Central continuar elevando juros, e a gente já viu que tudo indica que vai chegar a 15%, e os Estados Unidos, que não dá para a gente adivinhar, mantiver estável, a gente vai poder sentir um alívio na inflação. Mas o crédito para quem vai buscar, para quem vai investir, vai ser prejudicado. E aí vai ter um menor crescimento na economia. De qualquer forma, o mercado vai reagir, vai depender, esse impacto dependerá de como o mercado vai reagir com essa diferença de juros e, principalmente, Wagner, se haverá fluxo de capital estrangeiro vindo para o Brasil. Porque também o investidor aí fora, ele olha a taxa de juros aí, cara, se a diferença não for grande, ele prefere... Ele não vai tirar o dinheiro. Ele fica aí para não correr risco. Exatamente. Então, e também, se ele não vê mudanças no nosso governo com relação ao pacote fiscal e outras medidas, ele se sente inseguro. E esse fluxo vai ser um diferencial aqui. Não podemos falar agora como vai ser. Mas imagina o seguinte, que os Estados Unidos, na próxima reunião, que vai ser em março, comece a reduzir a taxa de juros. Se isso acontecer, ele vai dar espaço para o nosso banco também baixar a taxa de juros. Tá? Então, essa fuga de capitais aqui do Brasil vai ser administrado. Mas, Wagner, é uma interrogação. Não sabemos se vocês vão baixar, se vocês vão manter, e para nós é um diferencial. Pessoal, só em dezembro a gente viu que quase 80 bilhões de dólares saíram do Brasil. A gente tem sentido aqui claramente esse medo, né? Esse dinheiro chegando aqui cada dia mais para investimento. As pessoas não querem nem saber onde investir. Estão colocando em imóveis, estão colocando até em T-bills, que a gente chama de Treasury Bonds, para questão de segurança realmente, dolarização, diversificação de patrimônio. E aí vem aquela grande pergunta. O Trump já anunciou, Leite, que nesse ano de 2025 ele vai diminuir as taxas sobre a repatriação de dinheiro de empresas americanas para fora, né? Que é o que a gente chama aqui realmente dos capital gains, né? Dos ganhos de capitais. Isso já foi anunciado que já baixou de 27% para 18% para empresas que produzem seus produtos aqui dentro do território americano, que é bem interessante isso aí, porque isso incentiva a maior produção interna, então vai aumentar a importação de insumos, né, para que sejam manufaturados aqui, mas estão previstos entrar 3 trilhões de dólares de empresas americanas que estão no estrangeiro hoje e que não foram repatriados pelo alto imposto de ganho de capital, que a gente chama de capital gains aqui. Então, fiquem ligados aí, pessoal, que com
com essa enxurrada de dinheiro que vai entrar aqui das grandes empresas americanas repatriando esse dinheiro, isso vai fazer com que a economia aqui também mude. Então tem muita coisa boa aí para o ano de 2025, os gastos públicos já começaram a ser cortados, né? A gente tem visto isso aí com bastante assertividade. Então fica a dúvida, o dólar vai cair ou vai aumentar? Então, na verdade, vamos responder o que é... Eu vou falar o que eu acho, porque eu sou meio que para frente, Leite. Eu acho que o dólar, enquanto não for anunciada a taxa de importação imposta no Brasil, ela vai se manter aí estável ou em queda. Tá? Se realmente ela for anunciada e essa taxa ela for muito superior ao que a gente está esperando, isso vai fazer com que o dólar comece a aumentar mesmo, que aumente realmente as taxas de juros no Brasil, que se torne uma estabilidade na economia local, porque o Brasil ele é um país exportador, né? Ele é o celeiro do mundo, ele manda seus produtos para fora. Então, uma balança comercial com dures para eles faz com que a quantidade de produtos importados tendem a diminuir. E isso afeta diretamente aí ao Brasil. Leite, finalizando, algum outro pensamento aí de última hora aí que você quer colaborar com o pessoal aqui no Instagram e no YouTube? De última hora, ontem saiu a divulgação da economia da Alemanha, que está em recessão, e a maior economia da Europa, né? E o Banco Central Europeu também baixou os juros por conta de N razões. Então, olha, a mais importante para nós aqui, Wagner, é como vai se comportar a taxa de juros e a taxa cambial do dólar, que já viu como tudo isso nos afeta. Agora é só aguardar. Março, quando tiver a segunda reunião, a gente vai conversar e ver se nós vamos rir ou se vamos chorar. É isso aí. Pessoal, fica aqui então as dicas, né? Como que isso pode afetar a sua vida, né? Dólar muito alto, as pessoas vêm para os Estados Unidos e sentem realmente no bolso esse custo maior para viagens, para consumos, para importações, para as taxas realmente de tomada de capital. O investimento externo para o Brasil, se os juros aumentarem muito, se torna interessante até um certo ponto de equilíbrio, que o risco se torna muito pior, muito mais perigoso do que, né, a gente chama de risk-reward. Quanto que eu vou ganhar pelo risco? Então, o risco aumentando muito faz com que realmente os investidores não vão para o Brasil. E para os Estados Unidos, hoje nós somos a bola da vez, cortamos 100 bilhões agora de auxílio à Ucrânia, né? Então a gente acha que eles vão ter que chegar numa conclusão aí, fazer um acerto. Os Estados Unidos também, ele baniu 90 dias aí de qualquer auxílio a outros países externos, então a gente está cortando custo aqui também para fortalecer a nossa economia. A quantidade de dólar chegando aqui é insana, então eu acho que a gente vai continuar recebendo bastante investimento externo. O mercado americano está cada dia mais pujante, agora com os nossos cortes também de quase... a gente calcula aí, né, 25% de 2,8 milhões de empregados federais vão realmente ou se aposentar ou assinar essas cartas com esses pacotes de incentivos de aposentadoria antecipado. Então vamos ver o que vai acontecer aí, mas por agora, Leite, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ficamos aí atentos agora aí a nova reunião do Copom e do Fed americano aí em março, e fica um abraço para vocês aí. Nesse meio tempo, pessoal, não tomem crédito, fiquem com cuidado aí na tomada de crédito. Se vão tomar crédito, peguem juros fixos. Cuidado realmente, se tem uma oportunidade, uma baixa de dólar, faça a compra do mesmo, comece a estocar, pelo menos para diversificar um pouquinho aí, porque nunca se sabe o que é melhor, se é real, se é dólar, se é arroz, se é sei lá, tá tudo meio louco aí. Obrigado por assistir aí, pessoal. Grande abraço. A recomendação poupe o dinheiro, aplica e não gasta agora, Wagner. Prazer falar com você, Wagner. Um bom dia. Prazer, amigo. Excelente tarde. Obrigado. Fique com Deus, Leite. Abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Até já. Zequinha, obrigado. Leite, muito obrigado, amigo. Eu acho que a gente consegue finalizar esse vídeo aí dentro do horário, 3 minutos antes da minha próxima reunião. Leite. Boa. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Um abraço no final de semana. Um abraço na Esther. Fique com Deus. Obrigado. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até já. Obrigado. Tchau, tchau.